E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Futura e Procuradorias. E o tema de hoje é responsabilidade civil do Estado por omissão. Responsabilidade civil do Estado por omissão. A gente vai passar um pouquinho pela responsabilidade civil do Estado, depois a gente fala como que funciona a omissão nesses casos. Eu sou o professor Rodolfo Pena, procurador de Estado aqui de São Paulo, colega aqui no Futura e Procuradorias com os meus amigos Felipe e Fernanda. Bom, pessoal, basicamente a responsabilidade civil do Estado, ela tem o seu fundamento extraído do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa responsabilidade, ela é objetiva, ou seja, não há necessidade de demonstrar dolo ou culpa na ação ou omissão do agente que gerou o dano para o administrado. Basta que sejam demonstrados apenas 3 elementos: a conduta do agente público atuando nesta qualidade, o dano causado ao particular e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, fundamentada na teoria dos danos diretos e imediatos, ou seja, considera-se a conduta apta a gerar o dano, a conduta que gerou o dano, aquela apta a gerá-lo de forma direta e imediata, aquela que o gerou de forma direta e imediata. Então, 3 elementos. O agente público atuando nessa qualidade, então se ele tiver de folga, de férias, normalmente não vai haver responsabilidade civil do Estado objetiva, a responsabilidade vai ser exclusiva do agente público, porque ele está atuando como particular. Agora, isso em alguns casos não se aplica ao servidor público policial, principalmente policial militar, quando ele comete algum ato ilegal ali com a arma da corporação, se apresentando como policial, por exemplo, no caso que o STF decidiu que um policial militar, numa festa, se identificou como policial militar, disparou uma arma da corporação. E aí o STF entendeu que, em virtude da culpa em eligendo da administração pública e da condição dele estar se apresentando como policial, também haveria responsabilidade objetiva do Estado naquele caso, mesmo ele estando de folga. Mas a regra é que o agente público tem que estar atuando nessa qualidade ao gerar o dano para ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado. Bom, essa responsabilidade civil objetiva do Estado, ela é fundamentada na teoria do risco administrativo. Ou seja, a teoria do risco administrativo diz o seguinte: a atividade administrativa ela gera riscos para a sociedade, decorrência das diversas atuações que ela precisa empreender para atingir o interesse público. E esse risco ele precisa ser coberto por uma responsabilidade ampliada da administração pública. Então, e outro detalhe é que ela possui diversas prerrogativas, então ela precisa também ser responsável pela sua atuação ao executar essas prerrogativas. Além disso, há também um fundamento aqui na repartição dos encargos sociais. Se toda a coletividade ela se beneficia da atuação administrativa, toda a coletividade também tem que ser responsabilizada quando houver algum dano causado a um particular individualmente considerado, um grupo de pessoas individualmente consideradas pela administração pública. Então todo mundo vai indenizar aquele dano por meio da administração. Teoria da repartição dos encargos sociais. Mas a teoria do risco administrativo ela estabelece que a administração pública, embora seja responsável objetivamente pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ela admite a exclusão da responsabilidade da administração pública quando presente algumas causas excludentes, como a força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, a autolesão, ou culpa exclusiva de terceiro, e admite a redução da responsabilidade por culpa concorrente. A gente não vai entrar muito aqui, só estou trazendo os contornos gerais da responsabilidade civil do Estado. Há alguns casos excepcionais em que a responsabilidade civil do Estado será informada pela teoria do risco integral. Veja, o ordenamento jurídico adotou como regra a teoria do risco administrativo, mas em alguns casos excepcionais aplica-se a teoria do risco integral, em que não se admite as causas excludentes de responsabilidade, como por exemplo no caso de dano nuclear e de dano ambiental. Beleza? Então esses são os contornos gerais da responsabilidade civil do Estado no caso de danos causados pelos seus agentes atuando nessa qualidade. Ora, o artigo 37, parágrafo 6º, ele diz quais as pessoas se submetem a esse regramento de responsabilidade objetiva. As pessoas jurídicas de direito público, todas elas, então administração direta, autarquias, fundações, consórcios públicos, fundações públicas de direito público,
e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então entram aqui as estatais prestadoras de serviços públicos, empresas públicas, sociedades de economia mistas, e as concessionárias de serviços públicos, que embora não integrem a administração pública, prestam serviços públicos e por conta disso respondem objetivamente pelos danos que os seus agentes causarem atuando nessa qualidade. Beleza? Bom, com relação às empresas públicas e sociedade de economia mista, tem essa divisão. No caso de ser prestadora de serviço público, responde objetivamente. Se for exploradora de atividade econômica, responde subjetivamente. Aí tem que demonstrar dolo ou culpa do agente na sua atuação. E essa responsabilidade das prestadoras de serviços públicos, essa responsabilidade objetiva se aplica aos danos causados aos usuários e aos não usuários do serviço público. Então, se uma concessionária de transporte público coletivo por meio de ônibus, o ônibus acaba perdendo o controle e sobe a calçada e acaba entrando numa loja, quebrando vidro, danificando equipamentos, danificando materiais, dentre outros, os passageiros que pagaram a tarifa daquele serviço público serão indenizados se sofrerem algum dano, usuários, e também os donos da loja, aqueles que estiverem na loja, também serão indenizados, os não usuários, com base na responsabilidade objetiva. Vamos lá, passar para a teoria da responsabilidade objetiva por omissão. Nós temos aqui algumas correntes, tá? Mas aí, para fins de concurso público, o que vale é a jurisprudência do STF e o STJ. E esse é um ponto importante do direito administrativo, por quê? Porque o STF e o STJ divergem nos seus entendimentos acerca da responsabilidade civil do Estado por omissão. Eu tenho um quadrinho aqui, eu vou explicar primeiro e vou mostrar depois o quadrinho, tá? Para o STJ, começando pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a responsabilidade civil do Estado por omissão, ela será sempre objetiva. Segundo o STJ, o artigo 37, parágrafo 6º, não menciona a omissão e por conta disso não se aplica a responsabilidade objetiva no caso. Mas essa responsabilidade subjetiva, ela é fundamentada na teoria da culpa anônima ou culpa administrativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você sabe que na responsabilidade subjetiva tem que demonstrar conduta, o dano, nexo de causalidade e dolo ou culpa. Tem um elemento volitivo, o elemento subjetivo. Agora, na teoria da culpa anônima, não precisa, para demonstrar culpa, você identificar culpa ou dolo do agente público. Por isso que é culpa anônima. O agente público pode ficar anônimo nessa verificação da responsabilidade subjetiva. Você precisa demonstrar apenas uma culpa administrativa, ou seja, que o Estado ou não prestou o serviço que deveria, ou prestou de forma insuficiente ou ineficiente, ou prestou de forma atrasada, ou ele prestou de forma atrasada, de maneira que houve a geração de um dano. Então, por isso que é a culpa anônima. Você não precisa demonstrar dolo ou culpa do agente, você demonstra a culpa administrativa. Essa é a jurisprudência do STJ. Responsabilidade civil do Estado por omissão para o STJ é sempre subjetiva, com base na culpa anônima. Já para o STF, tem que ser feita uma divisão entre omissão específica e omissão genérica. Na omissão específica, que consiste em um dever específico do Estado de agir, como, por exemplo, a preservação da integridade física e psíquica dos presos, que a gente vai falar mais à frente, há um dever específico de agir. E se o Estado se omite naquele caso em específico, a responsabilidade ela é objetiva. Então, omissão específica, que é o descumprimento de um dever específico, responsabilidade é objetiva. Aqui você pode ouvir falar também, principalmente em questões CESP, uma teoria do Marçal Justem Filho, que vai dizer que a omissão específica é uma omissão também chamada omissão própria, porque de fato é uma omissão. O Estado tinha um dever específico de agir. Então é uma omissão propriamente dita, porque ele tinha que agir especificamente naquele caso. Então ele se omitiu.
Tá claro? Então, omissão específica é sinônimo de omissão própria. E havendo essa omissão própria, a responsabilidade ela é objetiva, segundo o STF. E no caso de omissão genérica, que é o descumprimento de um dever genérico do Estado, também conhecida aqui como omissão imprópria, porque aqui a gente não vai ter uma omissão propriamente dita, a omissão tem que ser demonstrada, vai ensejar a responsabilidade subjetiva do Estado, também com base na culpa anônima. Porque nesse caso a omissão é genérica, como por exemplo, um dever baseado num dever genérico, como por exemplo, prestar segurança pública. Se você é assaltado, houve omissão do Estado? Não sei. Porque o Estado não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele está prestando corretamente o serviço de segurança pública e por uma fatalidade houve um assalto, aquilo ocorreu em virtude de um fortuito, de uma culpa exclusiva de terceiro. Agora, se o Estado, sabendo que aquela região ela está submetida ali a um arrastão, foi anunciado um arrastão e ele nada fez, aí você pode falar de uma omissão. Só que você, para demonstrar essa omissão, uma responsabilidade do Estado por omissão genérica, você tem que demonstrar essa culpa anônima do Estado. Então vem aqui para o quadrinho, ó, STJ, responsabilidade civil do Estado por omissão, é sempre subjetiva com base na culpa anônima. E para o STF, omissão específica ou própria, a responsabilidade objetiva, omissão genérica ou imprópria, a responsabilidade subjetiva com base na culpa anônima. Agora, tem um pequeno detalhe, pessoal. Pequeno detalhe. O STJ, ele fez uma exceção ao seu entendimento. STJ, hein? O STJ, a responsabilidade é sempre subjetiva no caso de omissão, base na culpa anônima. Mas o STJ, ele entendeu como aplicável à administração pública o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que estabelece que nas atividades inerentemente perigosas, a responsabilidade ela é objetiva. Então, se o Estado, para o STJ, veja bem, aprofundando aqui, para o STJ, a responsabilidade do Estado por omissão é sempre subjetiva. Mas, excepcionalmente, se tratar de uma atividade estatal inerentemente perigosa, aplica-se o artigo 927, parágrafo único, e a responsabilidade civil do Estado vai ser objetiva. Foi o caso de um disparo de arma de fogo em um fórum que atingiu e levou a óbito um advogado. Segundo o STJ, a atividade do fórum ela é uma atividade inerentemente perigosa. Você tem ali, todo momento, pessoas que você não sabe, né? Entram ali presos para poder participarem de audiências, réus criminais, que você não sabe se realmente são culpados ou não. Pode passar pessoas perigosas ali, pessoas que têm um interesse muito grande em uma determinada demanda. Enfim, é uma atividade inerentemente perigosa. Então o STJ entendeu que a responsabilidade ela era objetiva. Nesse caso, em virtude do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E aí a gente tem algumas jurisprudências específicas, por exemplo, do STF aqui, na responsabilidade civil por morte do preso. Entendeu que a manutenção da integridade física do preso é um dever específico. Então, se há a morte de um detento sob custódia estatal, há uma omissão específica que atrai a responsabilidade objetiva, que, como ela tem base na teoria do risco administrativo, poderá ser excluída se comprovar as causas excludentes de responsabilidade. Mesma coisa no caso de suicídio do preso. Agora, no caso de suicídio do preso, o Estado tem que manter a integridade física do preso. Se ele se suicida, a família vai poder ser indenizada com base na responsabilidade objetiva do Estado. Tinha obrigação de manter a integridade física do preso. Porém, o Estado vai se eximir de sua responsabilidade apresentando uma causa excludente. Ou seja, a culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Na verdade, o Estado vai se eximir nesse caso, demonstrando que não tinha como evitar aquele suicídio. Não tinha como evitar aquele suicídio. Que não tinha dado, por exemplo, indícios que iria se suicidar, não tinha ideação suicida, enfim. Agora, se demonstrado que o preso vinha dando indícios de que estava em depressão, tinha ideações suicidas, entre outros, o Estado nada fez para impedir o suicídio, ele responde objetivamente. Maus tratos de detento, a mesma coisa, inclusive os danos morais, desde que devidamente comprovado, já que o Estado tem o dever específico de manter condições mínimas de encarceramento.
Furto nas dependências. Olha só, no caso de furto nas dependências de uma repartição pública, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, tá? Porque o Estado tem que dar condições mínimas de segurança àqueles que usufruem dos seus serviços. Mas no caso de roubo ou sequestro, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que não há responsabilidade objetiva, porque nesse caso haveria uma causa excludente de responsabilidade, que é a culpa exclusiva de terceiro, fortuito. Enfim, o Estado não tem como prevenir sempre contra atividades violentas. Atividades que se utilizam ali de uso da força, né? Agora, se for uma repartição que tenha como objetivo uma atividade que demanda uma segurança reforçada, aí responderia sim. Mas essa é a regra geral. Também no caso de municípios mudando causado de fogos de artifício, o que define o STF? Nesse caso, o Estado só será responsabilizado se demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir. Olha ele aqui, o dever específico. Uma missão específica. Ou seja, quando concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular e o poder público nada fez para evitar o dano, ou seja, tem que demonstrar um dever específico. Também uma jurisprudência recente do STF, no sentido de que o jornalista ele foi ferido por um disparo de bala de borracha e ele perdeu a visão. Perdeu a visão de um dos seus olhos ali, em virtude de uma atuação de policiais dispersando uma manifestação. Nesse caso, a disputa era o seguinte: o jornalista pretendia a responsabilidade objetiva estatal e o Estado pretendia a sua responsabilidade subjetiva, afastar sua responsabilidade, dizendo que foi culpa exclusiva da vítima por ela estar no local errado, por ela não deveria estar ali. O que o STF entendeu? Que nesse caso há responsabilidade objetiva do Estado. Tá? Por quê? Porque houve uma conduta estatal, houve um dano e houve nexo de causalidade. Acabou. O que o STF disse foi que o Estado pode se eximir de sua responsabilidade se ele demonstrar que de forma ostensiva ele informou o jornalista que não poderia ficar ali porque era uma área de risco e ele descumpriu a ordem do Estado e se manteve ali. Aí, nesse caso, haveria uma culpa exclusiva da vítima. Mas ele, como jornalista, ele tem a função de fazer essas coberturas jornalísticas. Tá? Então, se ele não descumpriu numa ordem policial, numa ordem estatal, se ele não se manteve ali voluntariamente em uma situação de risco, e ele sabia que existia, aí há a responsabilidade civil do Estado objetiva no caso. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a presença de todos. Espero que tenhamos contribuído aí mais um pouquinho para a aprovação de vocês no concurso público dos sonhos de cada um, tá? E continuem contando sempre com a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.